Olá, muito boa tarde. Agricultura BR chegando aqui pelo canal do Boi para te manter atualizado sobre o que é notícia no agronegócio. Para você que nos acompanha aqui pelo canal 190 na NET e também na Claro TV. E para você aqui de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, também nos acompanhando pela TV Imaculada. Muito bom ter você aí do outro lado da telinha. Bom, vamos aos destaques de hoje. Você vai ver nesta edição do programa que o Distrito Federal produz semente de soja de alta qualidade. Vai ver também que a falta de chuva já compromete a produção de milho no Rio Grande do Sul. E a alta de preços no petróleo ainda é só especulação, pelo menos é o que aponta o analista da FC Histórico. Bom, a gente começa falando sobre o mercado da carne. O assunto agora é o mercado da carne porque o Brasil permanece como um grande exportador do que é produzido nacionalmente. Muitos fatores contribuem para isso, como, por exemplo, a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Para 2020, a expectativa é de aumento também na demanda interna. Vamos acompanhar os detalhes com Vinícius Souza. Olá para você que nos acompanha, trago informações positivas para os preços da carne que devem permanecer bons no ano de 2020, isso por conta da alta demanda internacional. Segundo informações, além das carnes, os preços para suínos, bovinos e aves também devem ser bons. A oferta de bovinos continua baixa no país, enquanto a demanda internacional está aquecida. Há também expectativa de que exista uma potencial melhora na economia interna, elevando a demanda doméstica. Diante da maior demanda, os preços de carne de frango também devem se sustentar, mesmo considerando a expectativa de alta de 4% na produção global de carne de frango neste ano da UGA. Essas e outras informações você pode rever acessando ao portal sba1.com. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. A produção de sementes de soja de alta qualidade ganha destaque como opção entre agricultores no Distrito Federal, onde cerca de 27 mil hectares da produção total da região já é destinada a este segmento. O mapeamento foi feito pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, no estudo Cenário da Produção, Comercialização e Logística de Semente de Soja no Distrito Federal, que foi publicado ontem. A maior parte das sementes produzidas, segundo o estudo, é destinada a produtores do Centro-Oeste, especialmente no estado do Mato Grosso. Isso porque a utilização de semente certificada contribui para a produtividade da lavoura e com a regularidade do clima, aliada à adoção de modernas práticas agrícolas e de melhoramento genético, tem contribuído significativamente para o destaque na produção de sementes altamente produtivas. Já que nós estamos falando de soja, vamos acompanhar como está a cotação da oleaginosa nesta terça-feira. E o mercado reage mal ao conflito entre os Estados Unidos e o Irã. A bolsa caiu no patamar aí dos 116 mil pontos e o dólar voltou a subir. Vamos até São Paulo, vamos conversar com Walter Pulga Júnior, que tem dados mais atualizados para nos passar a respeito da movimentação do mercado nesta terça-feira. Boa tarde, Pulga. Boa tarde a você, Adriana. Boa tarde a todos. Olha, a Bolsa de São Paulo engatava mais uma sessão de baixa hoje, considerando como referência sempre o índice Bovespa, né? Que é o índice que é mesmo referência para a movimentação do mercado de ações no Brasil. Bom, principalmente com queda de papéis, né? Queda nos preços das ações de bancos e também
queda nos preços dos papéis da Petrobras. Tudo isso porque há, lógico, preocupação com o que ocorre no Oriente Médio, né? Por volta de 11 horas e 40 minutos, horário de Brasília, o índice Bovespa já caía 0,46% aos 116.339 pontos. 116.330 pontos. O volume financeiro também pequeno, hein? Pouco acima de 3 bilhões e 100 milhões de reais. Neste momento, a queda é mais acentuada ainda. Aos 116.249 pontos, a queda é superior a 0,5% neste momento. Agora, vale lembrar que os números foram piores, viu? Hoje, o índice Bovespa, por conta de queda nos papéis de bancos e também da Petrobras, chegou a recuar abaixo de 116 mil pontos. Agora, qual é o destaque no noticiário quando falamos de mercado de ações? É que os papéis de empresas como JBS, Marfrig e Minerva estão em forte alta. Marfrig, ordinária, tinha alta agora há pouco, papel da Marfrig, ações ordinárias, alta de 1,9%, quase 2% de alta. Os papéis do JBS também, ações ordinárias do JBS, tinham alta de 0,80%. Destaque para Minerva, que não faz parte, né? Frigorífico Minerva não faz parte do índice Bovespa, mas as ações ordinárias do Minerva tinham alta de 2,70% agora há pouco. Então, o destaque, quando falamos de bolsa, é a alta para os frigoríficos, porque há expectativa de que realmente o faturamento dessas empresas melhore ainda mais este ano, com uma demanda contínua por carne bovina, carne suína, por proteínas em geral. A expectativa é de que, pelo menos em exportação, haja continuidade do aumento do faturamento dessas empresas. Por isso, há uma movimentação positiva, uma valorização das ações, porque essas empresas devem apresentar, provavelmente, um lucro bom este ano. E o que ocorre com o mercado de dólar enquanto isso? Né? Nós temos a Bolsa recuando por questões externas, né? Mas o dólar também por questões externas volta a subir, né? Essa preocupação com o conflito entre Estados Unidos e Oriente Médio, que mexe com todo o mercado, aliás, deixa no esquecimento aquele acordo comercial entre Estados Unidos e China, que deve ser anunciado daqui a alguns dias, pelo menos aquela fase 1, ou seja, o que vinha dominando o noticiário era a guerra comercial Estados Unidos com a China. Agora, o conflito entre Estados Unidos e Irã é que vem à tona e movimenta as especulações no mercado financeiro internacional. E o dólar se valoriza. Agora há pouco chegava a se aproximar de R$ 4,09, por pouco não chegou lá, mas avança frente ao real de novo. Neste momento, a alta é de mais de 0,5% para o dólar. Os últimos números mostram aqui dólar a R$ 4,08 mais 40, ou seja, uma alta de 0,50,20%, ou seja, nós temos aí a continuidade da alta do dólar, o que já ocorre há alguns dias. Se o dólar vai chegar ainda a R$ 4,10, é um pouco difícil. Por hora é difícil mensurar a probabilidade de um cenário extremo ocorrer, apesar de não ser impossível, né? É o que diz uma nota da corretora XP. Os investidores precificam apenas neste momento, segundo a corretora, eventos atuais, ou seja, uma declaração ali, uma declaração aqui, uma ameaça aqui, uma ameaça ali. Mas ainda não há uma clara definição do que está ocorrendo, do que vai ocorrer. Tampouco seria fácil prever as ocorrências daqui para frente. Por isso o mercado é cauteloso, sobe em alguns momentos, recua em outros momentos, como acontece com o dólar. O dólar tende a se valorizar não só frente ao real, frente a outras moedas também, enquanto esse conflito perdurar. E por que isso ocorre? Porque há uma fuga, né, dos investidores para ativos de menor risco. Dólar é muito procurado, nós temos também uma procura acentuada por ouro e as perspectivas são de que esses dois mercados, tanto de câmbio como o mercado de metais como ouro, tende a se valorizar. Prata também, cobre, commodities metálicas, como nós dizemos, né? Agora, o que ocorre no mercado de combustíveis é que preocupa. Hoje o petróleo está caindo aproximadamente 1%, mas teve uma disparada e diante de uma preocupação que nós já sabemos é do governo federal, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a entrega de etanol diretamente pelas usinas aos postos de combustíveis. Segundo ele, isso vai baratear o custo do combustível no Brasil em pelo menos 20 centavos no custo do álcool. E ele
prevê redução também para o preço da gasolina, já que o álcool é misturado à gasolina. Resumindo, o presidente já se prepara no Ministério das Minas e Energias para alternativas caso essa crise do petróleo venha a ocorrer lá na frente. Mas, por enquanto, é só especulação, como você verá daqui a pouco, num parecer da consultoria internacional FC Stone. Eu encerro por aqui essa minha participação, Adriano, lembrando que nós teremos mais informações durante a nossa programação sobre a evolução dos negócios com os principais produtos agropecuários e também com a evolução dos negócios no mercado financeiro. É com você. Valeu, Poga, obrigado pela sua participação, um ótimo dia para você. Só lembrando que você também fica atualizado sobre a movimentação do mercado acompanhando o nosso portal spa1.com. Bom, eu vou para o intervalo comercial e logo depois, no próximo bloco, você vai ver como a estiagem está afetando a produção de milho no Rio Grande do Sul. Reportagem especial preparada por Annelise Nicolodi. Eu volto já. Bom, estamos de volta. Eu abro esse bloco agora falando de milho. A produção de grãos no Rio Grande do Sul será afetada pela falta de chuva. Há praticamente um mês não chove nas principais regiões produtoras. E uma dos grãos, aliás, que será bem prejudicado é justamente o milho. Vamos acompanhar mais informações na reportagem da Annelise Nicolodi. Entre 15 de novembro e 6 de janeiro, choveu apenas 80 milímetros na maioria das regiões do Rio Grande do Sul, o que não foi suficiente para o desenvolvimento das principais culturas, soja e milho, como explica o consultor agrícola Luiz Gustavo Flos. Antes do nosso recesso, antes do Natal, nós falávamos aqui da perda que já existia na produção de milho, principalmente na região da produção, região do Planalto, onde o milho estava florescendo naquele momento, né, no mês de dezembro, e bem naquele momento, muitas regiões aí sem chuvas há muito tempo, e nós estamos falando agora novamente em um período que continua com esse período mais seco. O Rio Grande do Sul teve chuvas muito desuniformes novamente nesses últimos 15 dias. Nós mesmos aqui em Passo Fundo nós tivemos 20 milímetros na semana passada somente. Então, se nós olharmos aí praticamente do dia 15 de novembro até hoje, nós estamos falando aí em aproximadamente 80 milímetros, quase 60 dias, 80 milímetros. Sendo que lá no dia 13 de novembro nós tivemos uma boa chuva e desse período aí só chuvas pequenas, em que com essa temperatura alta que nós estamos vivenciando, não é suficiente para a demanda que a planta tem, muito menos pela quantidade de água que é evaporada a partir dessa temperatura alta do solo. Então isso está fazendo com que nós tenhamos sim um potencial já de perda de soja, já em potencial para essa safra. Vocês devem recordar que lá em novembro ainda, eu externava minha grande preocupação pelo período que nós tivemos de semeadura, que foi justamente naqueles 15 dias do mês de novembro. A grande preocupação era de nós termos boas chuvas, boa umidade, principalmente do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro. E eu vou trazer para vocês aqui os prognósticos, e os prognósticos não são bons. Acredito que muitos aqui vão se espantar um pouquinho que eu estiver falando, porque estão vendo aí as previsões climáticas, está mostrando chuva para essa semana, está mostrando chuva para a semana que vem. Só que essas chuvas que estão marcando para esta semana e a semana que vem são chuvas esporádicas, os mesmos tipos de chuvas que aconteceram nesses últimos 30 dias, onde alguns podem receber alguma chuva, outros não vão receber nada ou muito pouco. Então continuamos com esse grande problema. E eu quero explicar aqui, nós precisamos entender um pouquinho o que está acontecendo para poder entender a situação que nós estamos vivenciando nesse momento. O relatório do dia 2 de janeiro, portanto da última quinta-feira, mostrando aí a temperatura aí no Uruguai, próximo ao Uruguai, no Oceano Atlântico, uma temperatura um pouco mais baixa, junto com a Argentina. Então, são essa temperatura mais baixa
que inclusive antes do nosso recesso estava muito pior essa temperatura, inclusive estava no nosso litoral, então está tendo um pequeno aquecimento no Oceano Atlântico, no nosso litoral gaúcho brasileiro. Então isso vai fazer com que nós possamos ter novas aberturas e novas chuvas. Só que essa temperatura está numa média, não tem temperatura muito alta. Isso não faz com que nós tenhamos chuvas, que as chuvas venham e entrem no oceano, no nosso litoral. Então isso está dificultando chegar essas chuvas para nós no sul do Brasil. Tá? Então isso é uma das grandes explicações de por que tem esse bloqueio, que a princípio nas previsões que a gente vinha acompanhando era para ter um aquecimento, só que esse aquecimento está muito lento, está muito retardado e possivelmente deve ter realmente esse aquecimento um pouquinho maior agora no mês de janeiro, pelo menos é o que a gente vê nos prognósticos ali das temperaturas futuras do NOAA, né? Com relação para frente aí não tem grandes novidades, nós estamos falando em neutralidade nos próximos 4, 5 meses. O pessoal do NOAA, os americanos, estão aí colocando uma possibilidade de laninha a partir do mês de julho, agosto, né? Então lá na metade do ano, então é muito cedo para falar alguma coisa, então nós seguimos com a neutralidade que nós nos encontramos nesse momento. E vocês podem ver que nas previsões das temperaturas dos oceanos, principalmente aqui no nosso Oceano Atlântico, aquele aquecimento que estava sendo previsto, ele está demorado. Então pode ver que temos uma temperatura abaixo da média, inclusive, próximo ao nosso litoral, e isso deve permanecer nos próximos dois meses. Olha a reviravolta que nós estamos falando de previsão climática, e que é aquilo que a gente vem falando sempre, nós não podemos confiar 100% na previsão, mas nós precisamos trabalhar com manejo em função das estratégias que nós devemos estar montando, né? Comentando um pouquinho do relatório do IRI, né, para as chuvas janeiro, fevereiro, março, aí chuvas abaixo da média no Rio Grande do Sul, fevereiro, março, abril já dentro da média, então agora vindo já as previsões já de chuvas abaixo da média, e eu estou colocando aqui as chuvas para esta semana e para a semana que vem. Para o Rio Grande do Sul, né, em parte de Santa Catarina, aí, chuvas, muito pouca chuva esporádica, não está vindo uma massa de ar quente e úmida, não tem essa previsão para cá. Pode ver que existe mais para o Paraguai, São Paulo, Paraná, Mato Grosso e subindo aí pelo centro-oeste. Semana que vem a mesma coisa, pegando todo o sudeste, tendo algumas chuvas aí Mato Grosso, também todo o nordeste, mas o Rio Grande do Sul em si, esta semana e semana que vem, o NOAA, por essa previsão, que eu tenho acreditado muito e tenho batido muito, é o que eu tenho colocado para vocês, as previsões são muito baixas de chuvas. Infelizmente, esses próximos 15 dias, aqui tem até o dia 18 de janeiro, as previsões não são boas para o sul do Brasil, falando mais de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, são chuvas muito localizadas. É o que a gente muitas vezes fala que é o sorteio da chuva, né? Alguém vai pegar essa chuva e tem muita gente que não vai estar pegando essa chuva, então isso é muito preocupante pelo momento que as lavouras estão, né? Primeiramente aquelas áreas de milho, onde estão terminando de encher o grão, na maior parte das áreas do Rio Grande do Sul, e a soja que está num processo de florescimento, e mesmo aqueles materiais mais precoces, bem do cedo, estariam formando o grão, teria uma grande necessidade dessas chuvas. Então, temos que torcer para que essa previsão mude, para que essa segunda quinzena de janeiro possa voltar essas chuvas, né? Ao final de janeiro voltar essas chuvas, mas com certeza as perdas já aconteceram, já estão presentes. Agora nos próximos 60 dias nós averiguarmos qual vai ser exatamente a perda que nós vamos ter de produção. Eu acredito que em termos de milho nós estamos falando aí uma perda de 30% a 40% já. Se antes lá em dezembro nós falávamos alguma coisa de 15% a 20%, nós já podemos estar falando de 30% a 40% devido a esses últimos dias aí
com tanta falta de chuva. Soja, é muito cedo ainda falar algum percentual de perda, porque estamos num momento crítico e se por acaso chove, nós temos aí total condições de ter uma boa produção. Agora, se falta essa chuva, nesses próximos 15 ou até janeiro, nós estamos falando aí de uma perda muito significativa. Eu prefiro não colocar, né, qualquer número que se fale, é muito chute nesse momento ainda. Então, essa é a grande preocupação. Hora de mais uma paradinha aqui nesta edição da Agricultura BR e logo depois do intervalo você vai ver que, segundo o analista, o mercado ainda está aquecido para o petróleo. Mas antes do intervalo você fica aí com mais uma tecnologia de uma grande empresa parceira aqui do Canal do Boi, que é a CSJ, que vai destacar para você aí os benefícios de você ter uma mini fábrica de ração que pode agregar e muito na sua produção. Confere aí. Estamos de volta e você sabe que quase metade de toda a produção mundial de petróleo está no Oriente Médio. E o conflito entre os Estados Unidos e o Irã trouxe receio de que haveria aí dificuldades para o fornecimento de óleo para as diferentes regiões do mundo. Nos últimos dias, esse temor causou uma especulação que trouxe uma disparada dos preços do petróleo no mercado internacional. Para você ter uma ideia, o petróleo tipo Brent, que é aquele de maior qualidade, se aproximou de $71 o barril. E o outro, o petróleo tipo americano, né, dos Estados Unidos, subiu para perto de $65 o barril. O governo brasileiro já estuda alternativas para uma possível alta mais acentuada nos preços do petróleo e, consequentemente, alta também nos preços de combustíveis. Para os economistas, no entanto, enquanto o petróleo estiver na casa entre $65 e $75, o barril será pequena a influência negativa na economia brasileira. Pelo menos é o que diz o Fábio Rezende, ele que é analista de mercado de petróleo da consultoria FC Stone. E sobre este assunto, o Fábio conversou com o Walter Puga Júnior lá em São Paulo. Acompanhe. Fábio, muito obrigado por ter aceito o convite para participar da programação do Canal do Boi. Vamos falar de um assunto que você acompanha no dia a dia, né? Que é o mercado de petróleo. Mercado que agora teve uma alta acentuada diante do conflito Estados Unidos e Irã. Mas, Fábio, esse petróleo sobe, mas sobe só com especulação, porque ainda não temos problemas com transporte, com a venda e compra de petróleo, não? Isso mesmo, obrigado pelo convite, Walter. Como você bem disse, hoje a gente não vê ainda nenhum problema com a oferta de petróleo no mundo. O movimento de preços que a gente viu nesses últimos dias foi completamente especulativo, justificado pelo risco de que se tem do Irã escalar o conflito, fazer alguma retaliação que possa causar no futuro uma interrupção do petróleo. Então a gente tem compradores de petróleo hoje, por exemplo, se posicionando, gerando estoques, criando estoques, comprando o máximo que eles podem, para caso tenha algum problema, eles estão bem posicionados. Ao mesmo tempo você tem investidores, especuladores, vendo a possibilidade do preço dar uma disparada com alguma retaliação mais severa do Irã, e também se posicionando de maneira comprada. Isso não quer dizer que o risco disso acontecer é maior, ou que isso vai acontecer, mas caso aconteça, como o preço pode subir muito, a gente vê esses agentes se posicionando de maneira comprada para se proteger, e com isso o preço sobe, ele reflete esse risco. Ao mesmo tempo, à medida que a gente tem um arrefecimento da situação, a poeira começa a baixar, a gente vê que talvez a retaliação do Irã não seja tão severa, não cause uma interrupção na oferta de petróleo, pode ser que o preço aí vá aos poucos devolvendo o movimento que a gente viu nesses últimos dias, o que a gente já viu na tarde de ontem, na manhã de hoje, o preço está lentamente devolvendo esse prêmio. Bom, de qualquer maneira, o governo brasileiro já está preocupado. Alguns analistas de mercado, ouvidos até por jornalistas brasileiros, esses analistas consideram que os preços do petróleo, diante desse conflito Estados Unidos e Irã, pode variar entre $65 e $75 o barril. E eles acreditam que a influência na economia brasileira seria muito pequena enquanto o petróleo estiver nesses valores. Você compartilha dessa opinião, Fábio?
Sim, eu acredito que seria uma variação relativamente pequena, né? Principalmente quando você olha com os preços que o petróleo já esteve no passado, né? A faixa de 65, 75 ainda é uma faixa sob controle. Lógico que hoje a gente tem um dólar mais valorizado, né? Um real mais desvalorizado aqui, o que acaba tornando os preços um pouco mais caros. Ao mesmo tempo, a gente tem a política de preços da Petrobras, que é de seguir o mercado internacional. Então, no passado, a gente já viu uma política de subsidiada de preços aqui no mercado doméstico, né? Então, hoje, a situação do mercado internacional tem o potencial de impactar muito mais o mercado aqui dentro. Mas a gente não vê um impacto tão severo, pelo menos não pelos movimentos de preços que a gente viu até agora. Né? Olhando os diferenciais hoje do diesel, da gasolina em relação ao mercado internacional, a gente vê para o diesel, por exemplo, um diferencial de cerca de 2, 3 centavos em relação à média do que a Petrobras precifica. Né? Ou seja, se a Petrobras vai fazer um reajuste hoje, provavelmente vai ser de 2, 3 centavos para cima. Né? Isso não é um valor muito acentuado, até acredito que a Petrobras deve se segurar e não fazer nenhum reajuste, porque nem compensa para ela fazer um ajuste tão pequeno assim. Agora vamos falar da preocupação do governo, né, Fábio? O governo federal está preocupado e o ministro das Minas e Energia declarou recentemente, Bento Albuquerque, que o governo já estuda alternativas para não ficar refém dessa alta acentuada do petróleo caso ela ocorra. Nós temos alternativas? Podemos pensar em alternativas ou ficamos à mercê da situação internacional? A situação é bem complicada, né? Se a gente volta para as políticas anteriores de precificação, isso vai contra o que o governo, o Ministério da Economia tem colocado, a própria ANP tem colocado para o mercado. Né, acho que isso não seria positivo para a economia brasileira. Né? O que pode ser pensado, né, e as dicas que têm saído do Ministério de Minas e Energia é talvez se pensar em um subsídio, né, para uma compensação, na verdade, o ministro disse, para os compradores de petróleo aqui no mercado doméstico. Lógico, essa compensação teria que sair do bolso também do contribuinte, então não é uma solução perfeita. Né? E também há a perspectiva, talvez a possibilidade de se discutir cortes nos impostos. Né? Hoje a carga tributária do preço dos combustíveis no Brasil é muito, muito alta, né? Ela tem uma participação muito relevante na precificação. Né? E também já se discutiu talvez uma redução dos impostos. A questão é que a maior parte dos impostos são estaduais, né? O ICMS que tem a maior participação. E isso então dependeria também da participação dos governos estaduais. Ou seja, corremos aí um risco de ter, em caso de uma guerra naquela região, aí um problema mais grave. Você confirma, do Oriente Médio sai mais ou menos metade da produção mundial de petróleo. Se tivermos problemas lá, teremos uma disparada de novo, né? Já tivemos petróleo aí acima de $120 o barril no passado. Estamos longe disso por enquanto, Fábio? Eu acredito que a gente está longe disso por enquanto, né? No mercado de petróleo tudo pode acontecer, né? É um dos mercados mais difíceis de se prever. Mas dado o crescimento da demanda hoje, que não é mais tão forte como que foi lá alguns anos atrás, né, eu acho difícil que os preços disparem e voltem a esse nível. Lógico que se der algum problema no Oriente Médio, né, a gente vê, por exemplo, a gente fez uns cálculos aqui na FC Stone, a gente viu que no Golfo Pérsico, pelo Estreito de Hormuz lá, tem que sair obrigatoriamente pelo menos 13% da produção mundial. Né? Então, não é metade, mas é um valor muito significativo. Se o Irã consegue fechar aquele estreito, a gente tem uma interrupção na oferta. Né? A gente não tem estoque suficiente para manter as refinarias rodando por muito tempo, caso isso aconteça. Né? Então, isso deve com certeza causar uma disparada. A chance é pequena, mas é um risco que todo mundo tem que estar atento, né? E se posicionar de acordo. O governo brasileiro, então, tem uma preocupação com esse conflito lá. E é bom estudar alternativas. Resumindo, é isso? Isso mesmo, por menor que sejam as chances da guerra escalar, de o negócio pegar fogo para valer, né, caso aconteça o risco é muito grande, né, e deve-se tanto o governo quanto os compradores de petróleo, os grandes compradores de combustíveis devem ficar atentos para essa possibilidade. Bom, eu agradeço a sua participação, Fábio. Você que é analista de mercado da FC Stone para petróleo, né, acompanha o mercado de petróleo. Muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço, Walter. Bom, agora eu encerro por aqui. É com vocês em Campo Grande.
Valeu, Puga, obrigado. Vamos para mais um intervalo comercial. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o uso do eucalipto clonado na produção de biomassa lá no Mato Grosso. Fica com a gente, eu volto já. Agricultura BR de volta e a demanda por eucalipto para biomassa nas indústrias de etanol 100% de milho é cada vez mais crescente no Mato Grosso. Vamos saber as informações acompanhando a reportagem do Valdir Pacheco. O número de indústrias que produzem etanol utilizando o milho como matéria-prima está em franca expansão em Mato Grosso. A ampla oferta do cereal e, consequentemente, os preços mais em conta que os praticados em outras regiões do país são atrativos que garantem a escolha do Estado como a melhor opção para esse tipo de investimento. Nos próximos anos, as duas usinas que atualmente estão em atividade ganharão a companhia de pelo menos outras 10, e esta expansão vai elevar consideravelmente a demanda pelo milho. Cada indústria produtora de etanol consome, em média, de 15 a 20 mil hectares de florestas para a produção de biomassa, ou seja, para cada 5 novas plantas serão 100 mil hectares, o que equivale a 500 mil hectares apenas para atender a demanda da indústria de etanol de milho. O eucalipto é uma das árvores mais populares do planeta. A tecnologia aplicada no cultivo do eucalipto tem crescido. Um exemplo é a clonagem, que oferece vantagens expressivas. Clonar eucalipto nada mais é do que melhoramento genético, né? Então, todas as plantas, animais hoje, do agronegócio que fazemos hoje, esse trabalho no Mato Grosso, passam por melhoramento genético. É cada vez mais você adaptar as espécies às condições climáticas que você tem na região, as condições de solo, de produtividade, enfim, do regime de chuvas que você tem, do período de déficit hídrico que você tem. Então, para isso, você prepara as espécies para as condições locais que você tem nesse estado. As variedades, por exemplo, do Mato Grosso não são as mesmas variedades do sul, do sudeste, né? Então, são variedades adaptadas como aqui para essa região. Então nós temos várias espécies dependendo das condições que a gente tem em campo. Formação de matrizes clonal é de onde saem todas as mudas que formarão árvores de qualidade mais tarde. Esta fase é o início do processo de produção de clonagem por estaquia, onde as matrizes recebem um tratamento à base de podas e nutrição com solução nutritiva de macro e micronutrientes, a fim de que se possa produzir o máximo possível de estacas em um ponto ótimo de enraizamento. Esta é a última fase, onde as plantas vão ficar até a expedição a campo. Saem de um adensamento de 733 para 200 mudas por metro quadrado, onde serão selecionadas por tamanho. A Embrapa Agrosilvio Pastoril tem um papel fundamental na pesquisa com materiais de eucaliptos adaptados para as condições climáticas de Mato Grosso, para atender essa demanda crescente por biomassa. O trabalho de pesquisa é um processo contínuo. Então, o que nós temos de informação, ela serve para resolver o problema no curto prazo, mas é claro que nós temos que pensar no médio e longo prazo. Então, no caso do eucalipto, o que nós precisamos hoje é ampliar nossa base genética. Hoje ela é muito estreita, nós temos basicamente aí 4 materiais aí que têm uma plasticidade maior para serem cultivados em diferentes locais aqui da região. Mas é claro que isso leva um risco muito alto. Se aparecer, eventualmente, aí uma doença, o risco é elevado. Então nós precisamos ter uma diversidade maior de materiais justamente para minimizar esse risco. Mas se nós pensarmos aí nessa demanda aí, até a possibilidade de ter um apagão energético por falta de biomassa, tem outras alternativas, como o próprio sorgo, biomassa, outras espécies que podem substituir o eucalipto no primeiro momento, até que realmente o eucalipto depois consiga suprir toda essa demanda. Essa questão das áreas marginais para a agricultura são as áreas potenciais justamente para a produção de biomassa para atender essa demanda. E aí vem a questão, o eucalipto, se nós pensarmos, as áreas mais aptas seriam as áreas mais argilosas. Mas é possível hoje, com tecnologia, fazer um trabalho bem feito de preparo de solo, manejo institucional adequado, de você conseguir produzir eucalipto de forma satisfatória nessas áreas. Então, se você usar uma tecnologia adequada, um material adequado para aquelas condições, um manejo institucional correto, você conseguir otimizar o custo dessa produção, você consegue produzir uma quantidade de biomassa, um volume que é expressivo, satisfatório e com uma margem de lucro aí superior até nas áreas essas áreas sendo utilizadas para a produção de soja. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco.
Disputa entre a Agência Nacional de Energia Elétrica e o setor de energia solar no Brasil. Este é o assunto que eu vou trazer para você logo depois do intervalo. Se você quiser participar com a gente, aproveita essa paradinha de mais intervalo comercial agora. Está aí na sua tela, 992647810. Participe com a gente aqui mandando sua mensagem via WhatsApp para o Agricultura BR. Eu volto já. O presidente Jair Bolsonaro resolveu entrar de vez na briga entre a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, e o setor da energia solar do país. Bolsonaro defende a taxa zero sobre os investidores do setor e já articula um projeto de lei para pôr fim definitivo à resolução da ANEEL. Acompanhe na reportagem. Veio do Palácio da Alvorada o reforço de peso para derrubar a taxação da energia solar, medida proposta pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e que movimentou o Congresso em audiências públicas e setores da sociedade no ano passado, que vem com perigo a resolução que pode taxar em até 63% os geradores de energia solar. Ao deixar a residência oficial da presidência, Jair Bolsonaro fez uma declaração que o colocou contra a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e favorável ao setor de energia solar, que hoje emprega no país 100 mil pessoas e conta com 12 mil empresas. Resolvi ontem a questão. O governo, a decisão é minha, nenhum ministro, nenhum secretário, ninguém mais fala no assunto, está proibido falar no assunto. O governo não participa de qualquer reunião mais para tratar desse assunto. A nossa posição é tarifa zero. Então está definido, está sepultado qualquer possibilidade de taxar energia solar. Bem, conversei também com o Paulo Guedes sobre o assunto e conversei também com o Almirante Bento, das Minas de Energia. Jair Bolsonaro ligou para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia. Ele sugeriu que fosse apresentado um projeto de lei em qualquer uma das duas casas e que esse texto tramitasse em regime de urgência e tivesse o poder de acabar com a taxação da ANEEL sobre o setor de energia solar. Jair Bolsonaro também disse, através das redes sociais, que o diretor-geral da ANEEL, André Pepitone da Nóbrega, teria buscado uma audiência com o presidente. Jair Bolsonaro já adiantou que só o recebe se for para falar da taxação zero sobre o setor de energia solar. De qualquer maneira, o projeto de lei só pode ser apresentado após o fim do recesso parlamentar, o que vai se dar agora no início de fevereiro. De Brasília, Saulo Lopes. Obrigado pela participação aí de Saulo Lopes ao vivo de Brasília e vamos saber agora o que é destaque no nosso portal, no sba1.com, onde você fica por dentro sempre das informações do agronegócio e também sobre a programação aqui do Canal do Boi. Vamos ao vivo agora até a redação do Canal do Boi, saber do Douglas, quais são os destaques por lá. Boa tarde, Douglas. Olá, boa tarde, Adriano, e a todos que acompanham a Agricultura BR de hoje. O destaque do portal sba1.com é que no ano passado o Vigia Agro, órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, apreendeu 63 mil quilos de produtos de origem animal e vegetal em portos, aeroportos e postos de fronteiras e também em aduanas especiais do Brasil. O material não cumpria as normas para entrada no país. Queijo, linguiça e salame são os produtos de origem animal mais recolhidos nos aeroportos. A notícia completa vocês podem conferir acessando o sba1.com. Adriano.
Bom, você viu a participação do Douglas, eu vou só complementar que se você quiser saber mais informações sobre o agronegócio, além do portal sba1.com, você pode conferir conteúdos exclusivos que nós temos nas nossas plataformas digitais, também nas mídias sociais, tá? Inclusive estamos ao vivo também pela página do Canal do Boi no Facebook e você pode conferir as nossas publicações também no Instagram, @canaldoboi1. Eu vou para mais um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com as informações finais desta edição. Sai daí não! Bom, eu estou de volta e vou te levar comigo agora até Minas Gerais. Nós vamos conhecer um pouco sobre a produção do marmelo lá no estado mineiro e você vai saber como a fabricação de doces da fruta tem ajudado a alavancar a receita de alguns produtores por lá. Essa é uma matéria produzida pela Emater e veiculada aqui em parceria com o Canal do Boi. A produção de marmelo em Minas Gerais já viveu períodos áureos, tempo em que muitas famílias conseguiram se sustentar e movimentar a economia de seus municípios com a venda dos doces de marmelada. Seu Anísio, por exemplo, tem uma média de 3 hectares da fruta em sua propriedade em São João do Paraíso, no norte de Minas Gerais. Produz uma média de 10 a 12 toneladas da fruta por ano e fabrica cerca de 23 toneladas de doce anualmente. A produção de marmelo e de doce de marmelo está na família Capuchinho Gomes há mais de 100 anos. Eles começam a trazer o fruto do campo aproximadamente no mês de dezembro. E só então eles começam esse processo que consiste da retirada da semente e a lavagem do fruto. Segundo consta, a família nossa foi os primeiros que trouxeram as mudas de marmelo para São João do Paraíso, que vieram de Rio de Contas, na Bahia, nos meados de 1900, 1910, foram meus bisavós, que trouxeram as primeiras mudas. Chegamos bem no período final de preparo das últimas fornadas de doce na agroindústria do Anísio. Por lá, se viu o movimento do pessoal tirando a semente, lavando o fruto, levando para cozinhar, peneirando para extrair o caldo, mexendo o doce no tacho. E ufa, haja fôlego! Ainda falta adicionar o açúcar à massa, colocar na forma. São tantos detalhes que o olho do dono tem que estar atento a tudo. O marmeleiro é uma planta típica de climas temperados e bastante exigente em tratos culturais. É oriunda da Ásia Ocidental. Foi introduzida no Brasil em 1532 por Martim Afonso de Souza, tendo sido inclusive o primeiro produto de exportação paulista, antes mesmo do café, conforme relato histórico. Possui um formato semelhante ao da pera, tem cor amarelada e possui uma massa dura com leve sabor cítrico. Por apresentar tais características, é mais indicada para ser consumida na forma de doces, geleias e licores. Há pelo menos 40 produtores vivendo dessa atividade em São João do Paraíso, numa área que chega a aproximadamente 40 hectares de marmelo transformados em barras de doce. Toda a produção é escoada na região e em cidades da Bahia. Há mais de 20 anos, a Emater tem orientado os produtores a melhor conduzir as lavouras. Foi feita orientação técnica no sentido de formação da muda na sacolinha plástica, para depois fazer o plantio no campo já com a muda pronta. Foi feita a orientação da poda de formação da planta, que para essa espécie de fruta a poda de formação é tipo taça. A produção de doces movimenta a economia local e pessoas como Dona Adélia são contratadas no período da safra. Eu tiro marmelo na roça, coio na roça e tiro na semente. Na época da poda, a poda é feita de acordo com a lua. No caso é a quadra da nova. Aí tem que contratar umas 10 pessoas, porque é só na fase da lua nova. Tem que ser naquele tempo, rapidinho. Porque se passar, ela não produz direito.
Bom, vamos falar de oportunidade de negócio para você agora, tá? Você que está pensando em adquirir uma propriedade rural, seja para aumentar os seus investimentos ou para começar a sua criação, nós criamos aqui no Canal do Boi o Canal do Boi Fazendas, que coloca você em contato com as principais oportunidades, com os principais imóveis que estão à sua disposição em todo o território nacional. E eu vou te mostrar alguns deles agora. Acompanhe aí. Mais uma fazenda à venda, aqui pelo Canal do Boi. Oportunidade para quem cria e recria. Situada próximo a Corumbá, no Pantanal Sul-Mato-Grossense, a fazenda possui 27.500 hectares. Desse total, 3.000 são formados com a cultivar umidícola e o restante com pastos nativos de alta qualidade. Com pastagens limpas e bem divididas, tem capacidade para mais de 15.000 reses de todas as categorias animais. O Rio Capivari passa na divisa da propriedade, que tem ainda mais de 60 açudes em suas invernadas. São 25 divisões aptas para a produção pecuária. Bem estruturada, com excelente mangueiro, galpões de máquinas, casas de empregados, rede de internet, conta ainda com um retiro completo, com casas e mangueiro. Acesso fácil por estrada em boas condições para tráfego o ano todo, inclusive caminhões. A apenas 170 quilômetros de carro de Corumbá, a fazenda tem pista gramada para pouso, que comporta aviões de médio porte. Para mais informações, ligue 67 2107 8742 ou mande um WhatsApp 67 99263 8288. Visite o nosso site www.sba1.com/fazendas e envie um e-mail fazendas@sba1.com e faça um excelente negócio através do Canal do Boi Fazendas. Oportunidade de negócio para você que deseja investir na aquisição de imóvel rural. Fazenda à venda com 12.000 hectares, localizada a 160 quilômetros de Rio Verde, no Mato Grosso do Sul. Propriedade conta com 4.000 hectares formados com pastagem umidícola, o restante em ótimos campos de pastagens nativas. São 17 divisões e piquetes, separados com postes de madeira de lei e 5 fios de arame liso em toda a sua divisa. Possui capacidade para abrigar aproximadamente 7.000 reses. Conta com sede de alvenaria em bom estado e ainda 4 casas de funcionários, também em alvenaria em bom estado, além de galpão para máquinas, galpão de arreio, mangueiro completo em bom estado, tronco e embarcador. É abastecida com poço artesiano e vários açudes em todas as invernadas. A energia é solar e conta com rede de internet. Para facilitar a logística, a fazenda dispõe de pista de pouso gramada com 800 metros de extensão, em ótimo estado, operando normalmente o ano todo. Para mais informações, ligue 67 2107 8742 ou mande um WhatsApp 67 99263 8288. Visite o nosso site www.sba1.com/fazendas e envie um e-mail fazendas@sba1.com e faça um excelente negócio através do Canal do Boi Fazendas.
Oportunidade de investimento na região norte de Mato Grosso do Sul. A 36 quilômetros de Rio Verde, a Fazenda Daniele conta com estrada muito bem conservada, transitável o ano todo para todo tipo de automóvel. A propriedade possui área de 1.030 hectares, totalmente formada, mantendo sua reserva legal. A capacidade é para abrigar aproximadamente 1.500 reses. A pastagem da fazenda é formada em sua maioria por umidícola, além de dictioneura e outras gramíneas. Conta com 21 invernadas e alguns piquetes, ideal para cria, recria e engorda. Possui casa-sede grande em alvenaria com ar-condicionado, piscina, área de lazer e churrasqueira. 3 casas também em alvenaria para funcionários, além de galpão para máquinas e galpão para ração e sal. Dispõe ainda de estrutura para confinamento com coxos em concreto, com capacidade para engorda de 1.000 animais. O abastecimento de água é feito através de poço artesiano na sede e açude em todas as invernadas. A rede de energia elétrica é rural monofásica. A propriedade conta ainda com pista de pouso gramada com extensão de 800 metros, em excelente estado, operando normalmente o ano todo. Para mais informações, ligue 67 2107 8742 ou mande um WhatsApp 67 99263 8288. Visite o nosso site www.sba1.com/fazendas e envie um e-mail fazendas@sba1.com e faça um excelente negócio através do canal do Boi Fazendas. O canal do Boi Fazendas apresenta mais um excelente negócio para você que deseja investir em uma propriedade rural. Localizada a 150 quilômetros de Rio Verde, no Mato Grosso do Sul, está a Fazenda Santa Edvirges, propriedade com 17.000 hectares. Formada com pastagens nativas em sua maioria, com licenciamento para desmate de 1.000 hectares, já em formação servido por corredor central. Fazenda está dividida em 21 invernadas, na maioria de 1.000 hectares cada, com capacidade para abrigar entre 6.000 a 8.000 reses. Entre as benfeitorias instaladas na propriedade estão 2 casas novas de funcionários, uma sede recém-construídas, galpão para máquinas, redário fechado para hóspedes e mangueiro novo completo. A rede de água conta com 2 poços que abastecem a sede, com caixa para armazenamento de 10.000 litros. A rede de energia é rural monofásica. Para chegar até a propriedade, o produtor pode se utilizar de uma pista de pouso gramada, com 800 metros de extensão, em ótimo estado, operando normalmente o ano todo. Para mais informações, ligue 67 2107 8742 ou mande um WhatsApp 67 99263 8288. Visite o nosso site www.sba1.com/fazendas e envie um e-mail fazendas@sba1.com e faça um excelente negócio através do canal do Boi Fazendas.
Bom, essas foram algumas das propriedades que estão à sua disposição no canal do Boi Fazendas, mas existem outras, tá? Eu aconselho você dar um pulinho lá no nosso portal, sba1.com/fazendas. Tem muitas outras oportunidades lá para você dar uma olhada, outros imóveis para você avaliar. E aproveita que você já vai estar lá e também dá uma sapeada aí no nosso conteúdo exclusivo nas nossas mídias digitais e também nas nossas mídias sociais, tá? Mais uma vez reforço para você, sba1.com e as mídias sociais, Facebook Canal do Boi e no Instagram, @Canal do Boi 1. Bom, tô indo embora, deixo um abraço apertado para você, agradeço demais a sua companhia, desejo um dia abençoadíssimo. Amanhã a gente está de volta em mais uma oportunidade aqui no Agricultura BR. Até lá, tchau, tchau.